Ô, Evertão, que vitória, que autoridade, né? Eu acho que a América do Sul, né? Você vai entrar amanhã, você comanda e a Brilhante nos orgulha muito no Donos da Bola, Minas, mas nacional também. Não só o Brasil, mas eu acho que a Argentina, notadamente, porque era o grande rival, é uma camisa pesadíssima. Que vitória com autoridade, como esse time do Gabi Milito vem ganhando casca realmente e vem mostrando que tem garrafa vazia para vender, hein, Vertão? Que autoridade que o Atlético passou o carro sobre o River Plate hoje, hein? Eu estava. É que a gente, por vezes, quando vai. Bom, deixa eu dar um beijo na dupla, irmãos que eu gosto tanto e respeito. Quando a gente vai para o Obrigado, estádio, irmãozão. poucas vezes eu fiquei posicionado atrás do gol, né? Então, quando você está no meio-campo, você tem uma visão dos dois lados e tal. Pode passar uma ideia de que aquela posição ali é melhor para você fazer uma leitura do posicionamento e tal. Mas, cara, eu fiquei atrás do gol e achei muito bom atrás do gol para você enxergar bem o quanto o River marcou o Atlético bem, mas, por outro lado, o quanto o Atlético teve paciência para achar dos poucos espaços que encontrou transformar em gol. Então, aí a gente está falando de. É que eu acho que o Atlético fez um jogo perfeito, no sentido de que ele teve eficiência para defender e eficácia para definir. Então, o jogo perfeito, eu não estou me referindo à Perfeito. plástica. Plasticamente, não foi um jogo de encher os olhos, mas de eficiência para defender e de eficácia para definir, um negócio assim, absolutamente espetacular. Agora, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu queria até trocar essa ideia com vocês, Vitão e Bolivar. Cara, o Atlético me parece um time desprovido de vaidades, mesmo com figuras tão importantes. O que eu quero dizer com isso? O Scarpa hoje Eu falei marcou isso. como um implacável defensor, cara. O Eu Scarpa falei isso marcou, mais cedo, Everton. cara, implacável defensor. Parece quem viu o Scarpa pela primeira vez em campo, olha só, ele é um lateral. Ela ganhou porque joga pela direita. Um negócio impressionante. O Hulk e o Paulinho, você vai dizer assim, o Hulk não jogou tão bem. Cara, mas peraí. O que é jogar bem? É só quando ele faz um golaço contra o Vasco ou dá uma assistência para o Deivinho? Não. É quando ele abre espaço, ele se mata em campo, ele ocupa espaço, ele se esforça, ele e o Paulinho correm pra cacete para fazer o jogo do Davidson acontecer. Então, tudo isso, cara, vai muito de humildade. O Hulk, que é a principal estrela do time, com humildade para ficar correndo atrás de jogador adversário, dividindo bola, tomando porrada, dando porrada. O Paulinho, idem. E o Paulinho ainda coroado, né, com mais um Sim. gol na Libertadores. Então, assim, a humildade que o Milito conseguiu colocar na cabeça desses caras me chama muito a atenção, rapaziada. Evertão, você foi muito bem. Eu comecei esse pós-jogo elogiando o Vitor Leandro Baggio, nosso diretor de futebol, quando teve que tomar no time certo aquela demissão do Luiz Felipe Falei disso Scolari. agora E no meu ele, Instagram. Os três da janela arrebentaram no jogo hoje. os três da janela arrebentaram. E o Bernardo, a gente falava sobre isso, né, Vitão? O Bernardo não estava porque estava contundido, mas é impressionante. Então, elogiando o Vitor Leandro Baggio, nosso diretor de futebol, o Vitor Baggio, elogiando o Gabi Milito, porque tanto o Gabi Milito como o Daverson, que tem brilhado nessa Libertadores da América, né? Foi decisivo no último jogo, para pegar o recorte dos dois. Como é que eles desembarcam em Confins, sabendo muito bem aonde eles estão chegando e para quem e por que eles estão lutando. Então, isso faz uma diferença muito grande. A torcida do Atlético percebeu isso muito rápido, né? Cara. E assim, com um pouco de impaciência no início, né? Um pouco de impaciência, porque o Bernardo todo mundo conhecia. O Vera com desconfiança. O Lianco, eu sempre fui fã, desde a época de São Paulo, sempre gostei muito. Muito mesmo. Então, desde que chegou, eu venho dizendo: Lianco é um zagueiraço, joga muito. E aí a gente passa também pelo Lianco, Fausto Vera e o Davidson, que também, quando chegou, ficou o quê? 2 ou 3 jogos sem marcar, Vitão? Mais. Foram mais jogos, né?
O primeiro gol dele foi contra o Bragantino, que ele perdeu o pênalti e pediu desculpa. Ficou mais jogos sem marcar. Pois é, Demorou cara. Então, uns, assim, e ali demorou é uns 5, 6 desconfiança, né? jogos. Muita gente dizendo assim, pô, será que o Atlético fez um bom negócio em trazer o Davidson e tal? Só, rapaziada, que o Atlético tem um cara que desde quando estava tomando muita porrada, te vinha dizendo, o Milito é muito foda e está muito próximo de fazer história, Tá. porque ele faz os caras se matarem em campo pela instituição, pelo título, tomara que venha, por um jogo que, por vezes, plasticamente é bonito, mas por vezes não é plasticamente bonito, mas é um jogo perfeito. Hoje era o Rapidinho, jogo oitavo perfeito. jogo, tá? O Davidson, o primeiro gol dele foi no 8º jogo pelo Atlético. Pois é, Ou não seja, lembrava nem 7 que tinha jogos ele sido passou em tantos branco. jogos. Foram muitos É. jogos, cara, que ele passou em branco e aí gerando aquela desconfiança, né? Mas quem conhece o Davidson sempre destacou que em jogos grandes o cara chega e resolve. Ele entra na mente do adversário, que era um negócio impressionante. Eu pus um vídeo no meu Instagram agora falando disso. Ele aluga uma arena MRV lotada na cabeça do adversário, cara. Que frieza. É frio, louco e calculista, Bolívar. Não, e sem dúvida, isso faz muita diferença, porque ele faz isso com muita naturalidade. Eu vou fazer minhas anotações aqui, e é impressionante como é que eu vou citando ele ao longo do jogo, porque ele é um personagem que não é só carisma, né? Ele realmente ele se doa de uma forma muito visceral, e isso contagia todo mundo. Ele chega ali, levanta a turma ali na arquibancada ali, ele joga junto E o lance mesmo dele com o e Nath do traz a massa para alongamento? jogar junto, né? Vocês viram o lance dele com o Nath do alongamento, da falta rápida? Que ele ameaçou, Sensacional. que ele ameaçou bater a falta rápida, mas quando ela chegou, ele alongou a perna e saiu. O cara é muito louco. É, Ele é muito e, louco. e faz isso de uma forma realmente muito espontânea, mostra a felicidade dele, assim como do Gabi Milito, assim como desses jogadores de estarem lutando por esses objetivos, né? A gente consegue ver essa sinergia que passa na Cinecan, mas sobretudo dos vestiários, né? Aquele gol do Galo, o Everton, do Hulk, né? Que é um extraterrestre, né? Muitos apontam como um dos maiores jogadores da história do Atlético. Eu acho que ele já está nesse rol, está entre os 5, né? Eu tenho mania de falar que, para mim, o José Reinaldo de Lima sempre estará no primeiro degrau, até por ter chegado tão novo, por ter essa ligação tão visceral de Ponte Nova, é o baby crack, é um extraordinário e tal. Depois vem o Vitor, né, por ter feito aquela defesa que mudou nossa história, e o Hulk já está ali na terceira colocação, e claro que isso muda. Em quarto lugar, ao meu sentir, está o Ronaldinho. Em quinto, eu coloco o Bomba, o Éder, porque também não tem como deixar o Éder de fora. Esses são meus 5. Mas eu falo o seguinte: como é que existe uma sinergia muito grande, uma alegria muito grande, e entender efetivamente pelo que estão lutando. E eu acho que vem coisa grande aí. O time veio ganhando casca ao longo desse 2024, apesar de ter ido muito mal no Campeonato Brasileiro. Hoje está indo muito mal, né? Tá ganhando casca, né? Tá ganhando casca no momento de definição. Cara, é que é o seguinte, é muita rodagem de vários jogadores ali, com títulos importantes, jogadores experientes. E esses caras. Hoje eu até perguntei na televisão se a rapaziada, o Eltinho, o Valu, o Thiago, Querido, um se abraço para a eles. turma toda, que você comanda tão bem. Um Deve, abração. deve ter algum maluco deles assistindo aí. Eu perguntei sobre a questão de se eles acreditavam em mobilização, né? Se esse lance de mobilização, de grupo fechado, dos caras quererem, se eles acreditavam nisso. E por que eu perguntei? Eu estava conversando com um jogador do Atlético há algum tempo, eu até contei isso num dos meus vídeos aqui do Instagram, encontrei com ele na bomba de combustível lá perto da Pampulha, eu parei para abastecer, ele estava do lado, ô Everton, e aí, como é que tá e tal, não sei o quê. Ele trocou uma ideia rápida lá, e ele falou comigo assim, cara, o Atlético quer muito ganhar uma das Copas ou até as duas Copas, cara. A gente está muito mobilizado nisso. E está muito claro que está, né?
Tá muito claro que tá, cara. Esses caras, eles sentem que eles estão muito pró. Cara, porra, o Flamengo numa final é casca grossa. O River com 3-0, o torcedor, por mais maluco que esteja, ele precisa estar humilde. Fausto Vera disse isso É depois da isso saída do aí. estádio hoje. É Tem que estar isso aí. humilde para entender. É Você lembra quando o isso. Palmeiras, o Vitão vai lembrar, o Palmeiras meteu 3-0 lá. E pulou uma fogueira desgraçada no Allianz Parque aqui pro É, jogo de volta. Lembra disso, Vitão? Tá fechado seu microfone. tá fechado, Vitão. Aberto. Fechou de novo. Ó, Peraí. fui eu. Abriu. 3-0 no estádio Independente, lá na ida, um placar até surpreendente pelo que foi o jogo. Na volta, 2-0 no Allianz Parque, com o VAR anulando um gol e desmarcando um pênalti que o juiz tinha dado em campo. Exatamente. Então, assim, passamos sobre isso aqui. Não tá decidido, não. Se você não chegar lá e jogar e correr muito, porque os caras, por mais que estejam com 3-0 no lombo, Everton, eles estão a 90 minutos de decidir uma Libertadores em casa, eles vão dar a vida. E quando você perde 3-0 no primeiro jogo, né, o que resta, mesmo que você seja eliminado, resta a honra diante do seu torcedor. Então os caras vão jogar, mesmo que eles não se classifiquem, eles vão jogar pela honra. É o que eu imagino que vai acontecer no jogo de volta. Eu até... Talvez travou? O Everton travou? Você tá Foi o Everton que travou, eu tô aqui. Deixa eu voltar para cá, enquanto o Everton destrava ali e vai jogar a honra e vai jogar a vida, claro que sim. E eu tô achando muito maduro da parte do Atlético. Deixa eu tirar aqui para ele voltar, que ele vai voltar para acabar de resenhar conosco. Temos o prazer de receber o dono da bola, né, Vitão? Que o Everton isso. Guimarães. Pô, mas é uma honra realmente ter o Everton conosco, né? Já voltou. Tá aqui conosco. Foi Aqui. Vai lá, Everton. a minha que ficou instável aqui? Foi. A sua que travou um pouquinho, eu tirei e estava complementando dessa maturidade de percebermos que, apesar dos 3-0, não tem nada definido. Porque a gente estava falando sobre essa questão eu postei um vídeo agora no Instagram falando que essa humildade que o Paulinho e o Hulk, por exemplo, eu citei os dois, mas isso é geral, que o Paulinho e o Hulk têm de abrir mão do protagonismo, principalmente o Hulk, ele abriu mão do protagonismo no jogo de hoje, e o Paulinho também, embora tenha feito um dos gols, cara, para simplesmente fazer com que o Daverson aparecesse para definir. Sabe? Então, que essa humildade, que ela seja adotada pelo torcedor no jogo de volta, porque 3-0 não é garantia de absolutamente nada. É um placar elástico, é um placar que não pode dar conforto, tá, Bolivar e Vitão? Esse placar não pode dar conforto. É isso que o Vitão falou. Se não chegar no jogo de volta e correr até mais do que correu hoje, cara, há risco sim. Everton, nós ganhamos de 4-0 do Rosário Central, né, em 95, numa final de Copa Conmebol. E falávamos disso aqui, né, Vitão? E aqueles bastidores, Paulo Cury, presidente, o Paulo Roberto Prestes, querido Capita, o Paulinho falava sobre aqueles bastidores, aquele café da manhã lá na Argentina, e o pau comeu de uma tal forma que foi para os pênaltis, Tafarel no gol, e acabamos ali, aquilo foi uma página muito séria. Nunca subestime o adversário. Arrogância é a antessala do fracasso. Não podemos achar que a fatura está liquidada contra um time tão importante, com a camisa tão pesada, assim como a nossa. Mas é claro que com o River Plate tem uma história mais longeva aí no futebol sul-americano e vai dar vida, porque vai querer decidir em casa, né? Você falava disso hoje e eu acompanho sempre, né? Você sabe que eu sou seu fã, né, Bertão? Você é um monstro sagrado, você comandando Donos da Bola, recebendo o nosso João Guilherme, junto com o Eltinho, junto com o Valu, junto com o Tiagão e tal, e vocês falavam sobre isso e lembravam disso.
essa decisão de ser julgado no Monumental de Nunes foi decidida agora, depois que o River avançou, e o João Guilherme, que é um ótimo narrador também, falava dessa preocupação. 5 vezes o time brasileiro ganhou, o Olímpia se classifica pelo critério técnico, caso o River chegue. Enfim, são todas essas coisas que permeiam. Mas o Atlético fez uma partida tão segura que não garante nada, mas que de alguma forma dá um relativo conforto para decidirmos lá, mas não está decidido. É importante deixarmos claro nesse sentido, não é isso? É exatamente o que eu acredito. Nada decidido, e é muito bom ouvir os jogadores depois do jogo. Você não viu ninguém demonstrando ao mínimo relaxamento para o jogo de volta. Eu citei aqui o Fausto Vera, ele falava sobre a necessidade da humildade, de entender o que eles vão encontrar, e o Fausto Vera é um cara que conhece muito bem, né, o que vai encontrar no jogo de volta, 80 mil pessoas no Monumental empurrando esse time, e eles vão jogar tudo, cara, a vida, como o Vitão falou, vai meter uma pressão. O Galhardo, nesse aspecto, o Galhardo é um cara muito altivo, todo mundo sabe, conhece a capacidade dele, e, pô, convenhamos, né, se você olhar para a escalação do time dele, que entrou como titular, e olhar para o banco, esse cara, pô, ele teve uma janela robusta, ele tem um elenco robusto, o time dele é muito bom, repleto de ótimos jogadores, e por isso que a gente falou de um jogo perfeito do Atlético, que nem com os jogadores que tem, pô, jogador de seleção argentina, pô, campeão aqui no Brasil, Nath, campeão aqui em 21, ganhou tudo e tal. Os caras não viram a cor da bola. Não. O Everson assistiu ao jogo muito bem protegido por um sistema que o Milito montou. Cara, implacável. Negócio impressionante o sistema defensivo do Atlético hoje. Então isso é humildade. Bom, vamos defender, vamos meter bola longa, vamos chamar os caras, vamos ter paciência, vamos ter serenidade. Tudo isso gerou esses 3-0 aí. Foi muita maturidade do Atlético. Eu fiquei embasbacado com o que eu assisti hoje na Arena, ou ontem na Arena MRV, um negócio impressionante. E repetindo um placar que o Atlético havia feito ali naquela situação há pouco tempo, né, em 2021, quando ele eliminou o Boca Juniors e o próprio River Plate, aliás, com gols de placa, tanto do Hulk como do Zaratio. Qual o tamanho dessa vantagem e mais, Everton? Para essa decisão contra o Flamengo, não me deixe esquecer em relação a isso. Mas nós estamos tratando desse pós-jogo, Atlético 3, River Plate 0. É uma vantagem que, como nós estamos falando, claro, pregando muito respeito, Galhardo voltando, né? Nós temos sempre muito respeito. O Nacho, que, né, o Vitão estava falando aqui, foi aplaudido por uns, não houve vaia. É sempre importante esse tipo de situação. Qual a postura que o Atlético precisa ter para estar no dia 30 de novembro no Monumental de Nunes, esperando um adversário, ou o Peñarol ou o próprio Botafogo? Eu mandaria a mesma formação e eu mandaria a mesma formatação. Não mudaria nada. A forma de jogar que o Atlético adotou hoje, para mim, é a forma que ele tem que adotar para jogar lá. Eu acho que vai cotar. Claro que tem um risco nisso, tá? Só terminando aqui, Vitão. Tem um risco nisso. Aqui o Atlético chamou o River. Lá ele não vai poder chamar tanto. Esse é o problema. Eu acho que vai cotar. Você acha que ele vai cotar? Ele vai com 3 volantes? Eu acho que vai segurar o Davidson no banco e vai cotar. Ou seja, ele vai com o Otávio, o Alan Franco e o Fausto Vera. Eu acho. Porque o River são 3-0. O River vai querer fazer um gol antes dos 15. Porque o estádio vai estar pulsando e você quer fazer um gol no início. E aí, se você consegue fazer um gol antes dos 15, na teoria você tem um resto do jogo para tentar buscar mais 2. E o Atlético tem que esfriar. O jogo do Atlético é esfriar o River. Mas você não acha que o Davidson pode ser esse cara importante? Não sei, porque eu acho que o River vai ter a bola e vai vir para o campo do Atlético, né? Você vai ter só uma dupla de volantes, eu não sei. É o meu palpite, assim, talvez ele repita, que o Milito, ele, na coletiva hoje, ele falou que ele vai entrar lá como se estivesse 0-0. Também não vou ficar surpreso se ele repetir o time, não. Aí é palpite meu. Eu acho que ele vai de Otávio. Eu
Eu acho que ele vai dar uma encorpada no meio campo ali. E aí, entre Paulinho, Hulk e Davidson, acho que vai acabar mesmo com os 4 gols nesses 2 últimos jogos de Libertadores, acho que vai acabar sobrando pro Davis. O Ronaldo Chaveiro USA mandou $1,99. Um abraço para o Ronaldo, que está ligado conosco nesse pós-jogo do canal do Bolivar. 3h30 da manhã, na doce querida BH, capital mundial do Galo. Ele está lá nos States. Um abraço, Ronaldo. Obrigado pelo carinho hoje. Com muita honra e muito prazer, recebendo donos da bola, o Everton Guimarães e o grande jornalista Vitor Martins. Está falando um dos maiores jogos da história do Galo. O Galo foi perfeito. E de fato foi perfeito, realmente. O Everton, é um time que, como nós falamos, que precisa, claro que precisa ganhar uma Copa, porque o Campeonato Brasileiro ficou pelo caminho, muito em função dos desfalques, Copa América, uma série de situações. Qual o tamanho da pressão ou da carga que esse time tem carregado? Ou, de alguma forma, finalista de uma Copa do Brasil e com uma atuação de hoje, claro que vier lucro, obviamente, todos nós queremos uma Copa, mas o Gabi Milito mostra, sem dúvida alguma, um trabalho muito seguro e muito consistente, né? Um trabalho que foi contestado no meio da temporada, mas mostra que a gente precisa, como o Vojvoda no Fortaleza, por exemplo, como o Abel Ferreira, é importante entender que ele tem essa cara do Atlético, ele deu liga desde que chegou, ganhando o Pentacampeonato Mineiro, e independente do que aconteça, a gente tem que ser muito ponderado nas críticas, e eu sei que você sempre, de alguma forma, blindou o Milito, e eu também, quando ele não tinha limão para fazer a limonada. Eu sou, inclusive, eu me auto-intitulei, né, de passador de pano oficial do Milito. Um dia desse eu ganhei um boné, inclusive, né, o cara telespectador, um passador de pano do Milito, mandou lá na Band para mim. E eu sou, independentemente, viu, Bolivar, do que aconteça com o Atlético na Copa do Brasil e na Libertadores. Porque no Brasileiro vai ser, se Deus nos acuda aí, dificilmente pelo brasileiro consegue, dificilmente, estou dizendo que seja impossível, né? Algo melhor do que a gente está assistindo agora, vai lutar por uma vaguinha na Libertadores, mas tomara que nem precise, né? Tomara que ele conquiste ganhando a Copa Libertadores e ganhando a Copa do Brasil. E isso tá próximo de acontecer, ninguém está dizendo que já aconteceu, o que vai, né? Está próximo de acontecer. Então eu sou um passador de pano oficial, cara, porque o Milito, ele é um cara que o time dele não é o samba de uma nota só. Ele tem muitos recursos, cara. Perfeito. Quando ele quer defender como ele se defendeu hoje, chamando o River, ele faz. Quando ele precisa dos gols contra o Fluminense, aí foi um jogo muito bonito, a vitória, e assim, deitou no Fluminense, não viu a cor da bola. Hoje, ele plasticamente não foi um jogo bonito, mas a maturidade do time, cara, em meter bola longa, em chamar o River, esperar o River, e aí essa bola sendo trabalhada com o Vitor, só trabalhou recebendo bola ali, mas assim, fazendo defesas muito pouco. Então, a maturidade desse time, os recursos, vastos recursos e vários recursos do Milito, me chama muito a atenção, cara. Eu acho o Milito um treinador até acima da média dos que estiveram no Atlético nos últimos tempos. Está caminhando para fazer história. Também. Tomara que aconteça. Eu acho que o Milito merece, cara. Acho que o Milito merece. Sabe? Pelo que vem fazendo, pelo quanto é querido, entendido de futebol, respeitoso com os jogadores, respeitoso com a instituição, respeitoso com os funcionários do clube. Cara, isso faz um grande profissional. E quando você vai ao estádio, esse time já tem o vexame. Eu fui ao estádio, eu vi tomar a goleada do Flamengo, do Palmeiras, sabe? Esse empate contra o Vitória, a goleada para o Vitória lá, pelo Campeonato Brasileiro, eu vi tudo isso, mas num período também em que ele estava com muitos desfalques, e problemas gravíssimos, ele não tinha recursos. Então, agora, quando ele tem os jogadores todos, praticamente todos, na falta, né? O Bernardo está machucado, o Zarate está machucado, mas quando ele tem, ou quando ele puder contar com todos eles, melhor ainda, mas com o que ele já tem hoje, eu acho que ele faz um trabalho muito bem feito. E o Atlético merece ganhar uma ou até as 2 Copas pelo que está jogando. Aquele sprint final, ele foi exatamente o que o Milito conseguiu. Cara, o Milito conseguiu
dar casca e confiança e bola a um time que há muito pouco tempo todo mundo estava desconfiado dele, cara. Porque ele tem muitos recursos, porque a base do time é a mesma. O elenco está aí, só que ele foi ganhando jogadores que estavam fora do elenco, ele foi deixando o banco mais robusto, ele foi girando E aí foi ele botando cada muda a macaco no seu formação, ele galho, muda o Evertão. jeito que Ele tem. tirou o Scarpa da esquerda ali, que era insistido pro Filipão, que botou ele de meia, botou ele de um lado, botou ele do outro. E esses jogadores foram ganhando ali, encontrando seu espaço no time. É impressionante como é que o Scarpa, voltando e fazendo uma retrospectiva do início do trabalho do Filipão e da chegada do Scarpa, que foi o grande nome do Atlético, a grande contratação, ainda naquela primeira janela ali, ainda de janeiro, e ele só desaflora, não, como é que eu poderia usar esse nome? Ele, como é que é? Como é que a gente fala isso? Ele floresce, enfim, ele de alguma forma, ele aparece ali no Atlético, Vitão, não sei se você concorda comigo, Ele era a reserva partir da quando o Milito chegada do chegou. Milito. Hein? Vou lembrar, no final do Campeonato Mineiro com o Atlético do Cruzeiro de 3-1, ele estava no banco. Ele que fez o terceiro gol saindo do banco de reservas. E ele já contestado. Muita gente fala, esse é o Scarpa que trouxe, não sei o quê. Contestado, ele não jogou com o Felipão. E aí com o Milito ele foi ganhando importância e relevância. Ou seja, só confirma o que o Everton acabou de falar, que não é um treinador de uma nota só, não, né? no jogo de ele já hoje, colocou o Batalha, ele já colocou o Batalha numa final de sei, o Campeonato Everton Mineiro. Fui no programa do Everton, logo depois que eu trouxe aquela notícia do André Lamonier, aí tava para chegar o Alonso Leão, que eu falei, no programa, tá gravado, é só pegar. O Batalha vai permanecer na zaga com o Milito. Conhecendo a maneira de jogar. O Batalha falei, o Batalha vai permanecer. Aí o Everton falou, mesmo com os caras, mesmo com os caras chegando por causa da saída de bola, tudo que o time dele funciona assim, gente. E não dá outra. É questão de você conhecer o treinador, de estudar um pouco de futebol, você conhece mais ou menos. Aí você falou, não é um treinador de uma nota só. O jogo de hoje mesmo, a gente viu atléticos diferentes em momentos diferentes do jogo. Sem mexer em peça, sem fazer trocas. Começou o jogo, foi para a bafa, conseguiu fazer um gol, deu uma recuada um pouco mais, voltou para o segundo tempo, precisava jogar a bola, você falou, já virou o time de toque de posse. Estratégia, isso. Pá. Depois fez o segundo, rapidamente pegou o adversário golpe, matou o terceiro. No final do jogo administrou. É um time que vai mudando a maneira de jogar e a postura em campo, mesmo sem fazer trocas. Porque isso é o quê? É quando o treinador já tem um elenco na mão, né, Everton? E o jogador já confia no treinador bastante. É que tem, por exemplo, eu recebi uma informação, hoje é terça, acho que foi hoje é quarta agora, né? É quarta agora. Na semana passada, acho que quinta-feira, conversando com um amigo, e ele falava de que alguns jogadores do Atlético estavam se sentindo meio incomodados com esse lance do esforço muito grande para marcar. Você acha que o Scarpa prefere jogar lá na frente, metendo bola na cabeça do Daverson, metendo bola na gaveta, ou ele quer jogar como ele jogou hoje, correndo atrás dos jogadores do River, marcando, dando porrada, dando carrinho, quer jogar. Cacete. Cara, ele não quer. O Hulk não quer ficar como jogou hoje. O Hulk combateu muito hoje. Muito. O Paulinho combateu muito hoje. Então, mas os caras chegam num ponto como agora, que o campeonato, que as copas vão afunilando e eles vão se enxergando muito próximos, né, de levantar um caneco. Porra, o Hulk, se levantar um caneco da Libertadores aqui, ele vai se tornar talvez o maior jogador da história do Atlético. Ele está muito perto de, enfim, levantar um caneco e entrar nesse seleto grupo. Ele já é parte importante da história do Atlético, mas ele pode se tornar talvez o maior jogador. As conquistas desse cara, elas podem ser gigantescas num curto intervalo de tempo. Sabe? Esses caras, eles querem jogar o jogo com a bola nos pés. Então, só que quando eles começam a enxergar que está muito próximo do fim, esses caras estão dando a vida, cara. A humildade do Hulk, do Paulinho, do Scarpa, que são estrelas. Isso que é legal. Sabe? De entrar em campo e meter pé em dividido, e dar carrinho, e dar porrada, e tomar porrada e tal. Para servir um cara como o Daverson, porra louca do cacete que é o Daverson, eles estão fazendo porque o negócio está fluindo. Então o time ganhar personalidade no momento de afunilamento de Copas
é muito importante, gente. Essa vitória de hoje, essa campanha do Atlético na Libertadores, a segunda melhor campanha da Libertadores, meteu 3-0 no primeiro jogo de decisão contra a melhor campanha da Libertadores. Uma Numa vitória semifinal. espetacular. Esse jogo contra o Vasco no final de semana, por exemplo, não foi um grande jogo, mas aí a genialidade do Hulk apareceu ali, mas o time lutou muito, brigou E muito. Copa é isso, né, Vertão? Nós falávamos isso, né, Vitão? Aí E é não missão sofreu contra o cumprida, Vasco. é entrar e Não resolver jogou a bem, mas parada. o Vasco não teve chance clara de gol. Teve o teve. pênalti, teve uma defesa. O Everson fez uma defesaça ali. Fora isso, teve um apavoro assim, do Vasco. Falou assim, nossa, que a bola ali poderia ter mudado o destino. Só o chute do Pumita. Exatamente. E uma grande defesa do Everson, aliás. Então, assim, nos dois jogos contra o Fluminense, mas principalmente no segundo, o Atlético plasticamente fez um jogo maravilhoso contra o Fluminense. Contra o Vasco, a virada aqui, espetacular virada, né? Uns 20 minutos, meio dorminhoco ali, a virada. E depois o jogo de volta, a classificação da forma que aconteceu. E hoje é time com personalidade, com maturidade e com humildade. Entendeu? Então, olha, eu tenho falado lá nos meus vídeos no Instagram, tá acontecendo, hein? Tá acontecendo.